Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso programa, isso mesmo, ao seu programa. Bem-vinda à nossa sala, ao nosso cantinho de todas as segundas-feiras, às 19h30. Esse momento é nosso, esse bate-papo é nosso, mas eu sei que já tem um montão de gente aqui no chat, mas eu quero te fazer uma pergunta. Vocês sabem que eu sempre gosto de começar o programa fazendo uma perguntinha básica. E vocês vão decorar e vão enjoar da minha pergunta, mas não tem problema. Já compartilhou o link com todo mundo dos seus contatos? Tá legal. Não tem problema se você compartilhou com 10. Compartilha com todos. Porque o assunto de hoje, e não só o de hoje, mas desse mês, é demais. É incrível. Serve muito para você e também para todo mundo que você tem contato. Isso mesmo, tá bom? Então já compartilha, já deixa o seu like aí nesse vídeo para poder a gente alcançar muitas mulheres e quem mais desejar assistir. Porque olha, o assunto é demais, muito bom mesmo. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Nós podemos interagir. Além daqui do chat, você pode também interagir com suas amigas aí. E você também pode conversar com a gente. No programa de hoje, que a gente vai falar sobre um assunto bem legal, você pode deixar aí as suas perguntas no formulário que está aqui na descrição. E como o assunto de hoje é um assunto grandinho, um assunto que a gente vai aproveitar, sabe, sugar ao máximo a Faíla, então você pode deixar a sua pergunta registrada no formulário, que tem o link aqui na descrição, que no próximo programa a gente vai abrir o programa respondendo essas perguntas. Combinado? Então tá legal, então vamos aproveitar ao máximo. Vai anotando aí, pega o seu caderninho do programa, começa a anotar as suas perguntas, tá? Para no próximo programa a gente abrir o programa respondendo todas essas perguntas. Agora a gente vai receber aquela que compartilha com a gente, que puxa a nossa orelha todos os programas, e é a psicóloga Faíla. Seja bem-vinda, Faíla, à nossa sala, a sua sala de todas nós. Olá, boa noite a todas, bem-vindas. Entrem, fiquem à vontade. Já estão com o caderninho na mão? Já estão com a canequinha do lado? Chazinho, caderninho, que a nossa conversa hoje vai ser boa. Eu já vou anunciar. Para de suspense, né? A gente tem ali o título, logo, a gente já porque sabe. Eu fiquei ensaiando. Vamos parar o suspense. Hoje a gente vai falar de autoestima, que é aquele tema que vocês me pedem todas as vezes que eu abro caixinha. Sempre tem alguém pedindo para falar de autoestima. Então hoje a gente vai começar esse assunto, porque o assunto é extenso, fala de muitas áreas da autoestima, mas hoje a gente vai abrir esse tema. E o legal do mês de julho, né? Já vamos contar aqui o mês de julho todo. O legal do mês de julho é que é de bem com você. De bem comigo mesmo. Uau! Né? De bem comigo mesmo. É muito bom quando a gente tá... Quando a gente tá de bem com a gente mesmo, né? Porque quando a gente tá de bem com a gente mesmo, a gente tá de bem com o mundo, com as circunstâncias. A gente trata todo mundo legal, as coisas, a gente conversa, né? Quando a gente tá feliz, né? A gente consegue transbordar essa felicidade. A gente tá falando já o mês de junho todinho sobre felicidade, e esse mês a gente vai falar sobre como é que a gente fica de bem com a gente mesmo. Então a gente vai falar sobre autoestima, autoconhecimento, autorresponsabilidade. A gente vai falar de tudo que envolve esses temas de se conhecer, de entender, de saber para onde a gente vai. Então autoestima, autoconhecimento, autorresponsabilidade e autocuidado. Opa, tinha esquecido o autocuidado. E autocuidado. Então a gente vai ver como é que a gente faz para se amar mais, se cuidar melhor, se entender melhor e aí poder passar isso também para as outras pessoas. Então fiquem ligados que julho vai ser um mês muito especial. Eu tô super ansiosa, muito, muito, muito mesmo. Eu sempre me interessei por esse conteúdo de autoestima, mas eu sempre tive bastante dúvidas. A gente vai tirar todas elas aqui, né? Exatamente. O que a gente não conseguir tirar agora, nesse programa, né? Nesse programa eu vou dar aquela introdução bacana. O que a gente não conseguir tirar agora, a gente vai tirando ao longo desse mês. E o pessoal pode fazer as perguntas no formulário. Com certeza. Legal. Agora, se você não conhece ainda lá o nosso Instagram, que a gente tá tentando, né, Faíla, colocando as coisas lá.
é o @programa só para mulheres, tá bom? Então já siga a gente lá nas redes sociais, Instagram oficial do nosso programa. Também no Facebook, o Programa Só para Mulheres. Lá no Facebook, se você não tem Instagram, estamos lá também. E aqui na descrição do vídeo, você também encontra esses dados, tá? Pra gente poder não ficar repetindo os nomes e você acabar se confundindo. Mas tem tudo aqui na descrição do vídeo. E agora eu vou fazer uma perguntinha para vocês e vocês coloquem aí no chat, vou ficar de olho na resposta de vocês. O que é que você entende quando você ouve a palavra autoestima? O que é que você entende sobre isso? Então coloca aí no chat o que é que você entende, o que é que você pensa. Não fica pensando assim, não vou colocar porque eu tenho medo de errar. Não tem problema não. Aqui não existe o certo ou o errado, você vai dar o que você entende, tá legal? A gente gosta de ver esse feedback, né, Faíla? É tão legal a gente pegar assim, o que as pessoas pensam e fica mais fácil da gente até comentar, da gente contribuir sobre aquilo que vocês pensam. É igual em sala de aula, né? Quando a gente fala pra turma assim, vocês entenderam? E ninguém responde nada. Aí você não sabe se ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Então assim, a gente só sabe através dos comentários de vocês. Então não esqueçam de deixar nos comentários. Então comente aí, tá bom? Muito bem, chegou o nosso momento mais especial de todos os programas, do início dos nossos programas, que é o Momento TGW. E hoje a gente vai conversar com a Larissa, né? Exatamente, hoje a gente vai bater aquele papo com a Larissa. E nós vamos falar sobre um tema especial também. Larissa tá prontinha para compartilhar com a gente. Trouxe algumas informações bem bacanas, reflexões. Já sei que tem algumas reflexões. Não sei tudo, porque também é novidade. A gente deixa aqui o suspense para a gente saber junto. E aí, Larissa, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Faíla. Tudo bem? Boa noite, Raquel. Aqui tá um calor esses dias. Mas tá chegando o verão aqui e eu tô feliz. Tô vendo vocês aí toda agasalhadinha e já tá me dando calor. Aqui tá frio, né? Aqui tá frio. Aqui a gente tá no chazinho, na bota, no casaco. Tá frio. E essa semana promete esfriar ainda mais. Semana vai. Vamos lá, Lari. Pois é. Essa noite eu queria fazer uma pergunta pra vocês. E eu queria que vocês respondessem, eu tentasse responder. Mas eu vou pedir para as meninas que estão assistindo para elas colocarem no chat. Elas vão ter a oportunidade de dar uma corridinha, olhadinha para ver a resposta e já colocar lá. Vamos ver se tem alguém que vai ganhar de mim. Eu quero perguntar, no Instagram, vocês sabem quantas pessoas vocês seguem? Não que seguem vocês, que vocês seguem. Olha. Ai, que coceirinha na mão aqui pra olhar. Sem olhar, eu acho que eu sigo umas 530 pessoas por aí. Olha, eu já fiz, sinceramente, eu já fiz uma meta de seguir apenas 100 pessoas. Mas eu não consegui. Então eu acho que eu tô por volta de 380. Deixa eu conferir, vamos conferir aqui. Vamos ver. Eu peguei, eu olhei rapidinho antes do... Isso, eu olhei rapidinho antes do programa e a Raquel praticamente acertou, 535 pessoas. E a Faíla, 356, já tá mais perto do que você achou, hein? Já fiz uma limpezinha essa semana já. Já deixei de curtir muitas confeitarias e pizzarias e padarias. É isso mesmo que a gente vai falar sobre isso hoje. Quando a gente fala de autoestima, talvez não seja a primeira coisa que a gente pensa, as redes sociais. Mas você sabia que 60% das pessoas que usam as redes sociais, 60% falam que as redes sociais afetam de forma negativa a autoestima? Porque a gente começa a fazer aquela comparação, a gente começa a ver as pessoas e fala, minha nossa, como que a Faíla e a Raquel elas conseguem fazer tanta coisa? O que eu fiz hoje? Eu dei o exemplo das nossas apresentadoras, mas eu tenho certeza que elas também seguem pessoas que fazem elas se sentir, nossa, mas como que fulana consegue fazer tanta coisa? E sabia, a gente pode achar que a Bíblia não vai falar sobre redes sociais. O que é a Bíblia? A Bíblia nem tinha, né, as redes sociais naquele tempo, mas olha só, o que está escrito no 3 João, verso 11, diz assim, amado, não sigas o mal, mas o bem.
Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Então é nossa responsabilidade cuidar com quem a gente segue. Muitas vezes a gente pensa, quantas pessoas me seguem? Mas pouco a gente pensa quantas pessoas eu estou seguindo e quantas pessoas estão me influenciando. Ah, Larissa, mas eu não vou sair do Instagram, do Facebook, é importante por causa disso, por causa daquilo. Tudo bem. Então eu vou deixar um exercício para vocês. Vamos fazer juntas? Eu vou ficar de olho aí para ver se vocês topam fazer esse exercício junto comigo, porque eu preciso fazer isso também. É fazer uma faxina, que nem a Faíla estava falando. Tudo bem se a gente não vai parar, não vai sair das redes sociais, mas vamos fazer uma faxina. Você já fez isso? Você tem prática de vez em quando olhar todas as pessoas que você segue, todos os seus amigos nas redes sociais, no Facebook, né, por exemplo, e ver quem que está vinculado com você lá? Então, pega o caderninho e vamos anotar. Temos 3 coisinhas para fazer nessa faxina, só 3. Nós vamos ver quantas redes sociais a gente está presente. É Twitter, é Instagram, é Facebook, é Snapchat, é WhatsApp, é tudo redes sociais, é YouTube. Faça assim, dá uma olhadinha. Quantas redes sociais que eu tô? Será que eu preciso estar em todas essas redes sociais? Então, se sim, eu escolhi lá 3 redes sociais que eu mais uso, que eu vou ficar com ela. Aí agora eu vou olhar quantos amigos que eu tenho no Facebook. Quantas pessoas que eu estou seguindo no Instagram? Como que essas pessoas estão me afetando? Será que eu preciso mesmo estar vinculado? Será que tem aquela pessoa, pode ser uma pessoa do trabalho ou até da família, que toda vez que eu vejo alguma postagem dela eu fico, me dá um negócio ruim por qualquer motivo? No Facebook dá pra você continuar sendo amigo da pessoa, a pessoa nem vai saber, mas você não vai estar recebendo notificações ou vendo as notícias daquela pessoa lá. Então faça esse limpa e daí nós chegamos na terceira coisa que vocês vão fazer. Então a terceira coisa vai ser repor com conteúdo de qualidade. Então tem pessoas que elas vão te ajudar a conseguir os objetivos e as metas que você tem na sua vida. Então se você quer viver uma vida mais saudável, talvez está na hora de parar de seguir mesmo aquelas páginas que só te mostram aquelas receitas assim que você fica... eu vou começar a me alimentar de forma mais saudável, mas só vou fazer essa torta aqui, esse mousse de limão, esse brigadeiro de colher, só vou fazer esse. Aí depois que eu fizer esse, aí eu vou prestar atenção só nas receitas saudáveis. Tome controle de volta das suas redes sociais para elas te ajudarem a atingir os seus objetivos. Comece a seguir lá, tem o VegTube, tem programas da igreja, as redes sociais da igreja, tem da Faíla, tem da Raquel, tem o nosso programa aqui das mulheres, claro que eu vou falar também que tem o TGW para vocês verem receitinhas saudáveis. Semana passada a gente falou, né, vocês viram a Mari compartilhando receitinha saudável lá. Então, mas se qualquer um desses não fizer bem para você, comece a seguir somente as pessoas que vão te ajudar com o seu objetivo, que vão te desafiar, sim, mas que vão te ajudar com os objetivos da sua vida e aumentar a sua autoestima, tá bom? Então esse é o meu desafio, o meu convite para vocês. Vamos fazer isso, vamos dar uma olhadinha em quem que a gente está seguindo, porque é pro nosso bem, é para aumentar a nossa autoestima também e não diminuir. Ai, que lindo, que legal. Eu nunca tinha pensado nisso, assim, profundamente. Mas você sabe que tem uma coisa assim que até quero compartilhar aqui com vocês. Algumas pessoas acreditam que por ser uma rede social você tem que seguir e você tem que consumir o conteúdo de todos os seus amigos e de todos os seus familiares. Né? Mas que chato, a pessoa me segue e eu não sigo de volta. Né? A pessoa me manda um monte de mensagem e eu não mando de volta. Então, assim, cuidado, gente, porque isso pode ser uma cilada. Saber dizer não também faz parte da autoestima. Porque a gente não tem como a gente ter tempo hábil no mundo para seguir todo mundo que a gente gosta. A gente pode gostar, não é isso, Larissa? A gente pode gostar muito de uma pessoa ao vivo e não concordar com o que ela posta nas redes sociais. Vale a pena fazer essa reflexão mesmo. Eu anotei os 3 passos aqui, espero que todo mundo tenha anotado. Você pode dar um resuminho dos 3 passos de novo? Ver se o pessoal está atento? Sim, então você vai olhar quais são as redes sociais que você está presente. A segunda, você vai ver quem que é que você está seguindo, quem são seus amigos. Pode ser que você só segue influencer.
você precisa quitar pôr um pouquinho de realidade ali também, as suas amigas ou familiares, ou o oposto, que nem a Faela falou, se for o pessoal que você é amigo e você sente aquela pressão, faça essa análise, esse que é o segundo ponto, faça análise de quem você já segue. E o terceiro, reponha com pessoas que vão te ajudar a atingir que vai te deixar bem com você mesmo, que nem a gente estava falando. Então esses são os 3 passos. Que legal. Gostei demais, Lari, da dica. Muito, muito, muito obrigada. Amei. Vou fazer. Quem sabe desses 500 e tralá, a gente não reduz lá para uns 400, né? Eu sei lá, ou até menos, não sei. Provavelmente tem... Ó, Facebook, eu nem sei qual foi a última vez que eu entrei, nem... Assim, inativo, tadinho. Tá pra lá, né? Jogadinho. Então, realmente uma coisa que não tá me fazendo falta, por que eu vou, né, ficar ali? Ah, mas eu tenho, pra quê? Né? Então, muito obrigada pela dica. Obrigada por compartilhar isso com a gente. Foi muito legal. Foi muito Obrigada bom. eu. Uma boa noite para vocês. Boa noite, muito obrigada. Lari. Nossa, que bacana. Bom demais, porque tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Desse alimentar da autoestima, do que a gente se alimenta, tanto na vida real quanto na vida virtual. Tem tudo a ver. Bom demais a gente fazer essa reflexão. E eu sempre vou estar aqui. Nós vamos sempre estar aqui puxando sua orelha quanto a isso. Porque a gente não faz ideia do quanto isso influencia de verdade os nossos pensamentos, os nossos comportamentos e, inclusive, as nossas tomadas de decisão. A gente não faz ideia, às vezes, do porquê que a gente toma a decisão que a gente toma. E, às vezes, isso está sendo esse conteúdo... Ah, eu nem estou prestando atenção, estou só passando o dedo aqui no feed, não estou nem olhando. O problema é que vai se armazenando em algum cantinho lá dentro. Vai ficando, vai ficando, vai ficando. E quando você vai tomar uma decisão, ele acessa o que está guardado. E, às vezes, o que está guardado não é saudável. E a gente nem sabe por que tomou aquela decisão, aquela atitude ou fez aquilo. Muito bem, então, para você ter mais noção disso, é só pensar na comida, o quanto aquela torta, aquele bolo, né, te influencia. Você vê aqui, aí quando você sai, você vê numa padaria, numa confeitaria, aí você, uau, você nem sabe o porquê que você tá com... Você nem tá com fome, nem nada, mas tá gravadinho aqui que você viu no Instagram, não sei aonde, e deu vontade. Exato. E chegou a oportunidade... E aí a gente engorda. Tem uns links patrocinados na nossa cabeça, sabe? Umas coisas assim que a gente não perguntou, mas eles começam a aparecer do nada, assim. Então, esses links patrocinados aqui dentro são patrocinados pelas coisas que a gente vê e nem prestou atenção. É isso. Faela, agora a gente vai começar o nosso conteúdo de hoje, que nós vamos falar sobre autoestima, só que a gente vai começar com um vídeo, né? Então, pessoal, assistam aí um vídeo. Tem um comentário antes? Assistam até o final. Não saiam daqui, não sumam até a gente ver até o final do vídeo. Depois a gente comenta. Vamos lá. Vamos lá. Vinícius, mamãe precisa falar sério com você. Eu acho que você é um imprestável. Você não faz nada direito, sabe? Você tenta rolar e não rola direito, nem começar a engatinhar, nem nascer dente não nasceu. Você não faz nada direito. Você nunca vai ter sucesso na vida. Se fosse você desistir, esse negócio de andar, de engatinhar, de comer, essas coisas não são pra você. Você devia desistir. Se com 7 meses você não conseguiu fazer nada disso ainda, desiste. Desiste. Você é um fracasso e sempre vai ser um fracassado. Nada do que você tenta, você consegue. Tudo é horrível que você faz. É um fracasso. Vamos assistir então um outro vídeo? Vamos. Vamos lá, próximo. E você, Alice, já tem 5 anos. Lê mal, não escreve tudo direito, confunde o 5 com o S. Eu acho que você devia desistir desse negócio de tentar aprender a ler. Não é pra você. Você nunca vai aprender. Você nunca vai aprender, sabia? Olha, andar de bicicleta, você anda de bicicleta? 5 anos você ainda não anda de bicicleta. Eu acho, olha, você não serve pra isso. Eu acho que você não devia nem tentar mais. Desistiu, não quer fazer mais aula online, não se adaptou ao método. Olha, você... não dá nem pra acreditar. É terrível. Você é uma incompetente. Ai, doeu? Coração. Doeu pra vocês? Doeu. Pra mim, doeu. Pra mim, de fato, doeu. É difícil olhar esses vídeos e não me emocionar. Quando eu passei esses vídeos a primeira vez nas minhas redes sociais, eles chocaram muitas pessoas.
Tá? Antes que vocês se assustem, já passa o terceiro vídeo aí pra mim. Antes que todo mundo queira me linchar e me cancelar nas redes sociais, passa o terceiro. Mentira, amor, mentira. Te amo, te amo, te amo. Ela sabe que eu tô brincando, tá? Antes de gravar o vídeo, eu expliquei pra ela, filha, a mamãe vai gravar um vídeo pro trabalho e eu vou te falar palavras difíceis, mas nada do que eu vou te dizer é verdade, tá? A mamãe Ela tá era só brincando, a gente vai só atuar aqui, mas se vocês olharem a carinha dela é impagável, ela fica me olhando assim como quem diz, o que você tá Como dizendo, assim? mamãe? Isso que ela sabia que era brincadeira, né? Que era um vídeo só para brincar ali. Mas você gostou da sensação de ter me visto falar com os meus filhos? O que você sentiu, Raquel? Ah, deu vontade de ir lá e arrancar de você. Não vou ouvir isso não, manda você ficar quieto. Fica quieto, Fica quieto, filha, cala a boca. Poxa vida. Então, e eu tenho certeza que você que está assistindo também sentiu um aperto no peito, também não gostou de ter visto isso. Mas, de fato, a reflexão que eu quero propor para a gente hoje, antes da gente começar o tema, é por que é tão ruim você prestar atenção que você fala assim com alguém e por que parece tão normal quando você fala assim com você mesmo, né? Por que é tão negativo, tão ruim, tão feio falar assim com uma criança? Mas não é ruim quando eu olho para mim e falo assim, eu não vou conseguir mesmo, eu nunca consigo, eu sou uma incompetente, eu devia desistir, toda vez dá errado, a gente faz o programa e não sai do jeito que eu queria, as coisas não acontecem como eu quero, eu sempre começo um projeto e nunca vou até o final, eu ganhei aquele planner lindo semana passada para anotar o meu devocional com Deus, no terceiro dia eu já falhei, eu sou uma burra, eu sou isso, eu sou aquilo. Por que a gente acha normal esse tipo de discurso quando a gente fala com a gente mesmo? A gente aceita numa boa. Por quê? Né? Por que isso não choca tanto quanto choca? Falar assim com uma criança, com uma outra pessoa. Se eu falasse assim com a Raquel aqui ao vivo, vocês iam olhar para mim e falar, Faila, pirou! Né? Por que ser cruel com alguém não é legal, mas ser cruel comigo mesmo, tá tudo ok? Né? Essa é a reflexão que eu queria propor. Muitas vezes a gente nem se dá conta de como a nossa conversa interior, ela tá ruim. Eu queria até usar uma expressão mais pesada um pouquinho. Ela tá estragada. Né? Uma conversa interior que ela não tá boa, ela não tá saudável. Então, prestem atenção. Como é que vocês estão falando com vocês mesmos? Como é que é essa conversa interior? Como é que tá esse incentivo, esse bate-papo? Né? A minha filha ali naquele momento... Eu gravei esse vídeo faz tempo, até falei pro pessoal aqui, gente, eu poderia gravar de novo, mas eu não tenho emocional para fazer isso não, deixa só aquele lá mesmo. Mas na época ela estava com dificuldade em trocar letrinhas, não queria andar de bicicleta, estava com medo. Hoje em dia ela já superou tudo isso, por quê? Porque de fato a gente foi lá, a gente incentivou, a gente conversa, a gente ama, a gente ajuda. Só que eu, quando erro, eu me puno e desisto na primeira. Eu não me dou chance de errar, de tentar de novo, de corrigir. Eu estou sempre me cobrando, me punindo, me martirizando. Acontece com você? Eu espero que não, né? Espero que aqui todo mundo tenha uma autoestima super saudável, né? Raquel, eu sei que com você não acontece, nunca aconteceu. O dia que seu filho dá trabalho no homeschooling, você não sai do sério, você não se questiona se você é uma boa mãe ou não. Você ninguém faz isso. Imagina, não é nada disso. Mas aí a gente entra nessa questão. De fato, o que é autoestima? Como é que eu demonstro que eu tenho autoestima? O que é essa tal dessa autoestima? Você me fez até uma pergunta antes, né? Uhum. Como é que fala, né? Como que fala, gente? Eu perguntei para Faila, porque eu não sei. Como que fala? É autoestima... autoestima baixa ou... Não, eu perguntei. Baixa autoestima ou baixa estima? Como é que fala? Fala pra gente, como é que fala? Vamos lá, vamos esclarecer um pouquinho isso. Até confundi, mas agora eu já sei. Esse autoestima não é de altura, não é de quantidade, ele é de de interior, para mim mesmo, né? Autossabotagem, autorreferente, autosserviço, quando você faz alguma coisa por si só, né? Auto não quer dizer nem alto e baixo, é com U, então é auto, interno, meu.
Então, estima é gostar, né? Estimar, valorizar. Não só gostar, mas valorizar. Então, quando a gente vai falar, eu posso ter baixa estima, mas eu tenho baixa estima por alguma coisa, né? Eu tenho baixa estima por trânsito, eu tenho baixa estima por inflação, eu tenho, né? Entendi. Por alguma coisa. Agora, alto, quando eu vou falar, alto é de mim. Então, é alta autoestima, parece estranho, mas é isso mesmo. Ou a gente fala autoestima saudável, ou baixa autoestima, tá? Então, só pra gente esclarecer, quando a gente está falando de autoestima, a gente está falando da estima, do reconhecer que eu tenho, do valorizar que eu tenho por mim mesmo. Então, é saber reconhecer as minhas qualidades, os meus defeitos, as minhas características. Então, tem muita confusão nesse termo, sabe? Você já viu propaganda que diz assim, vá no cabeleireiro tal e aumente sua autoestima. Emagreça tantos quilos e aumente sua autoestima. Né? Use a roupa tal e vai ver uma melhoria na sua autoestima. Onde é que a gente encontra, afinal, a autoestima? É no cabeleireiro? É no salão? Roupa. É na roupa? É na loja? É na academia? É na igreja? É na faculdade? Onde é que encontra essa tal dessa autoestima? Autoestima se compra? Se compra, se acha, se busca, assim, se caça, se desenvolve? Como é? De comer? Do que se alimenta? Onde é que habita? Vamos tentar esclarecer um pouquinho hoje sobre isso. Tem mais de 15 anos que eu estudo autoestima. Antes mesmo de eu me formar, eu já fazia palestras e já estudava. E hoje meus pais estão aqui, né? Eles estão aqui acompanhando. E eles podem garantir que eu já estudava sobre esse tema há muito tempo. Por uma razão bem específica. Porque a minha autoestima era baixa. Sempre foi muito baixa. Mesmo, você fala assim, mas você passou por algum problema? Não, não passei por problema nenhum. Nenhum. A construção da nossa autoestima, ela se dá de diversas formas. E a gente vai vendo aqui. Mas, para quem não sabe, eu não tenho irmãos. Eu sou filha única. E eu nunca fui cobrada por isso. Mas eu sentia em mim a responsabilidade de dar orgulho, de representar, de corresponder às expectativas, de agradar disso, daquilo outro. E óbvio, e aí a gente vai entrar aqui no maior dos problemas da autoestima, a maior cilada da autoestima, tentar agradar. Quando a gente entra nessa área, a autoestima vai pelo ralo. Olha, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho mais 4 irmãs e a minha autoestima era tão baixa de zero, digamos assim, que eu nunca me imaginei, nem casada, nem namorando. Eu achava que eu não conseguiria nem ter um relacionamento. Você acredita? Quer dizer, se você acredita, você no caso. Gente, o negócio era sério. Então. Hoje eu olho para trás e falo assim, uau, que progresso. E é tão bom, né? É tão bom quando a gente começa a olhar essa caminhada, esse autoconhecimento e saber o quanto a gente evoluiu. Eu lembro que nos primeiros anos de faculdade eu tinha um teste de autoestima e eu fiz a primeira vez e deu 2,5. De 0 a 10 deu 2,5. Então, assim, eu olhava para mim e falava, meu pai do céu. E aí eu tinha recém começado a namorar, né? Fazia pouco tempo. E aí eu fiz com o meu namorado, né? Falei, vamos ver aqui o que dá. Ai, deu 10. Para quem conhece o meu digníssimo esposo, não se espanta com esse número. Deu 10. Então, imagina uma pessoa 10 namorando com alguém 2,5. Então, assim, eu recebia elogio e eu não conseguia aceitar, eu não conseguia reconhecer. Né? É aquilo que a gente já conversou algumas vezes. Nossa, Raquel, que linda a sua roupa. Imagina, tenha 30 anos, né? Isso aqui, foi na liquidação. Ganhei. A gente não sabe reconhecer, não consegue se enxergar naquilo que as pessoas dizem. A gente vai se sentindo uma fraude. E aí eu fui estudando muito desse conceito e eu sentia que, comparando o que a ciência dizia, com o que a palavra de Deus dizia, com o que os testemunhos diziam, muitas coisas se encaixavam, mas eu ainda sentia que faltava alguma coisa ali para explicar, sabe? E foi há poucos anos atrás que eu consegui peças desse quebra-cabeça que foi estudando muito. E eu quero passar essas peças para vocês, para que vocês não precisem passar pelo que eu passei, estudar tudo que eu estudei, para chegar nisso aqui que eu vou contar para vocês. Esses segredinhos da autoestima. Olha, gente, então valorize, né? Valorize. Valorize, porque o negócio aqui vale ouro. São informações assim que mudaram a minha forma de enxergar a autoestima.
Então, o que acontece? O que tem acontecido com essa autoestima que a gente está vendo por aí? Então, o que você percebe? Redes sociais, né? Voltando à questão das redes sociais, se ame, se aceite, se ame como você é. Ai, passando só para dizer que você é linda do jeito que você é uma mulher maravilhosa, isso e aquilo. E todo mundo fala de autoestima, e posts e mais posts, e aquelas frases motivacionais. Sinceramente, vocês leem essas frases motivacionais, vocês se sentem tudo aquilo que fala ali? Porque eu não me sinto. Eu não sei, mas eu não me sinto, sabe? Quando você fala assim, você é maravilhosa, e você fala assim, mas o que é maravilhoso? Né? Eu e qualquer um que está lendo, você é especial. Sim, se eu sou especial e todo mundo é especial, então ninguém é especial. Peraí, que negócio é esse? Mas aí eu olho ao meu redor e falo assim, não, todo mundo acredita. E tá todo mundo postando autoestima e frases e fotos. Ela se descobriu, ela se encontrou. E aquela coisa arada, né? Assim, que não tá errado, gente. Só o que tá errado é que quando eu olho para aquilo tudo e falo assim, todo mundo encontrou a receita da autoestima, menos eu. Então, se eu não sei o que é e não encontrei a receita da autoestima, eu faço o quê? Eu finjo. Aí tem um problema. Aí eu finjo. E aí a minha amiga vai ver e vai falar, nossa, fulana tem uma autoestima boa e eu não. Então o que eu faço? O que a fulana faz? Fingir também. Né? Eu falo, olha, a Raquel tem uma autoestima excelente, maravilhosa, sempre posta fotos lindas, né? Cozinha, faz programa, faz tudo, é maravilhoso e tal. Então eu vou fazer também. Eu vou fingir também. Vou fingir também. Mas eu não me sinto nada disso, mas tô fingindo. Aí minha outra amiga vai olhar pra gente e vai falar assim, elas conseguiram e eu não, vou fingir também. O que acontece? Uma rede vazia. Um monte de gente fingindo. Todo mundo que tá ali tá fingindo? Não é nada disso. Mas acontece que as pessoas têm medo de falar a verdade. Fala, gente, eu não me sinto isso tudo que vocês estão dizendo. E aí fica aquele monte de coisa improdutiva, que só traz mais mal-estar pra gente. E a gente fica pensando, como que a gente vai entender de fato a autoestima? Como que ela se une à teoria, o conceito bíblico e à realidade, né? Esse conceito, eu até anotei aqui que esse conceito barato de autoestima e de amor próprio, ele deixa as mulheres ainda mais confusas, acanhadas e se sentindo verdadeiras fraudes. Bom, as frases dizem se ame, se aceite, mas amar o quê? Aceitar o quê? Cada vez que eu olho para dentro de mim, eu me sinto às vezes mais perdida, mais vazia, né? E aí começa o grande problema. Todos nós, seres humanos, gostamos, queremos e desejamos ser amados e aceitos. Como eu desejo ser amado e aceito, eu olho ao meu redor e falo assim, eu preciso buscar esse amor e essa aceitação. E eu faço o quê? Eu entro naquela cilada de tentar agradar, que é a maior das ciladas da autoestima. É tentar conseguir as coisas, a gente muda essa necessidade de amor, de afeto, que ela tem que vir de dentro primeiro, de dentro para fora, a gente muda ela de fora para dentro. Então eu estou sempre tentando agradar, na tentativa de comprar o amor e o reconhecimento das pessoas ao meu redor. E aí nesse ponto que começa a entrar aquela questão do sim, você dizer sim para tudo, para coisas que você não se sente bem, aquilo que você não está disposta a fazer, mas para agradar, para você ser aquela pessoa que finge ser, né? Ser alguém assim, aí você acaba fazendo. E sabe qual é o problema? De tanto dizer sim, 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 fingir, chega um momento que você chega na frente do espelho, você tira aquela máscara, mas você já não sabe mais quem você é de fato. Porque você fingiu tanto, você agradou tanto, você buscou tanto, que você não se reconhece mais. Você fala assim, agora eu vou ser eu mesma. Vai ser eu quem? Mas e aí, como? O que é ser eu mesma? Então todos nós temos alguns medos. Nós temos o medo do abandono. E por medo do abandono a gente acaba se abandonando. Então com medo que alguém me abandone, eu mesmo me largo, né? Eu começo a olhar a necessidade dos outros e paro de olhar para mim mesma. O medo da rejeição. Então eu faço de tudo possível e imaginável para não ser rejeitada, para não ser cancelada, para não ser, né, não me frustrar, não ser frustrada. E o medo do fracasso. Então muitas vezes eu tenho tanto pavor de errar, das coisas mais simples, das coisas mais complicadas, que às vezes eu nem tento, eu desisto, né? E aí eu fico me punindo. E essas palavras aqui, o medo do abandono, da rejeição, do fracasso, começam a gerar aquela conversa interior ruim que a gente viu ali no começo, né? Que choca quando é com o outro, mas não choca quando é comigo mesmo. Então, quando a gente começa a deixar que esses medos dominem a nossa vida,
eles vão ditando as regras do nosso comportamento. Então a gente não se comporta mais por um objetivo, por uma meta, por uma razão, por um sonho. A gente se comporta para desviar dos nossos medos, para não concretizar os nossos medos de sermos abandonados, rejeitados ou medo de fracassarmos. Então a gente vai se moldando a cada estrutura. Então eu tô aqui, eu sou uma pessoa, sou outra pessoa. Se eu tô numa rodinha e tá todo mundo falando mal de ciclano, eu concordo e falo mal de ciclano. Aí eu tô com ciclano, eu falo mal de... E eu vou tentando não desagradar ninguém, eu vou fazendo um bolo danado. E isso vai minando. Você se perde. E perde aí, sua assim, essência, perde quem você é. Né? E aí você se sente assim, confusa. E aí o que acontece? Quando a gente deixa que isso aconteça, existe um livro bem antigo que fala Cura para Traumas Emocionais. Ele fala que Satanás, ele usa essa arma poderosa para nos afastar dos planos de Deus, né? Porque ele sabe que o nosso propósito aqui nessa terra é servir. Só que se ele nos deixar fracas, nos sentindo incompetente, não sabendo o que fazer, não sabendo como reagir, como é que a gente vai servir? A gente não vai ter coragem, a gente vai se sentir incapaz. Então ele tira toda a nossa ligação com o nosso Criador, que nos ama tanto, 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 a ponto de dar o seu filho por nós, que ele faz com que a gente se sinta pequena, menor e incapaz de servir a Deus. Então a baixa autoestima, ela paralisa o nosso potencial, ela destrói os nossos sonhos, ela destrói os nossos relacionamentos com os outros e ela prejudica o nosso serviço cristão. Então o inimigo, ele fica muito feliz de ver uma legião de mulheres com a autoestima lá no chão. Porque ele sabe que se você tentar sair agradando todo mundo, tentar se moldar a todos os lugares, fazer tudo que todo mundo quer, seguir as opiniões de todo mundo e não ter opinião própria, você vai ficar cada vez mais fraca e mais impotente no serviço para Deus. Porque você já não tem mais a sua essência, aquela essência que Cristo deu a você. Exatamente. É para ser você. Exatamente. E aí, por vezes, na Bíblia, e também Ellen White falam sobre o amor próprio, sobre o egoísmo. Então, assim, o que é amor próprio, o que é egoísmo e o que é autoestima saudável? Como é que a gente encontra o equilíbrio? Isso é muito interessante, porque eu já vi muitos comentários sobre isso, das pessoas dizendo que isso é egoísmo, é orgulho, para que você ter autoestima? Isso é você se achar, né? Nossa, fulano se acha, então isso é ter autoestima. Então, isso é muito legal a gente conversar. Exatamente. E aí deu uma confusão danada com os termos, porque algumas vezes os termos da tradução do inglês para o português não são claras. Ela quis dizer uma coisa e ela acabou sendo traduzido de outra forma. O amor próprio, nesse sentido de amar algo que de fato não tem sentido, sabe? Esse amor vazio, esse olhar para mim e ficar me sentindo maravilhoso, poderoso, nananana, isso realmente é o que ela fala que não é legal. Mas como é que a gente diferencia? Aí tem um conceito muito legal, que eu quero que vocês peguem lá o caderninho de vocês, anotem. Eu acho que ele vai passar aqui, tirem print, né? Anotem certinho. Coceira aqui no pescoço, gente. Começa a dar coceira, começa a ficar nervosa, a gente começa a coçar tudo. Mas anotem aí, um conceito muito interessante. A diferença entre complexo de inferioridade e sentimento de inferioridade. Isso aqui é a chave. Quando eu sempre estudava, eu falava assim, como é que eu vou explicar para os outros qual é essa diferença? O dia que eu estudei e aprendi isso aqui, ele é do conceito da psicologia individual de Alfred Adler. Então ele fala o seguinte, o que é sentimento de inferioridade. Eu sempre tive vontade de saber, gente. Então, qual é a diferença de sentimento e de complexo? Então, sentimento de inferioridade é aquele sentimento que todos nós temos. Aí, ó, o sentimento é algo que todos temos e nós precisamos dele. É algo temporário que nos faz enxergar que as coisas não estão bem. É quando eu consigo ver as minhas falhas, mas tenho um enorme desejo de melhorar. Esse sentimento me motiva a buscar a melhoria. Então, vamos lá. Sentimento de inferioridade, todos nós precisamos dele. As pessoas que não têm são pessoas soberbas, são pessoas que se acham. Então, o que é um sentimento de inferioridade? Eu fiz um bolo de cenoura. Eu dou sempre esse exemplo, que é o que vem na cabeça primeiro. Fiz um bolo de cenoura para o jantar de sexta-feira à noite, para o pôr do sol. E eu não sou de fazer doce, eu gosto de fazer salgado, mas não sou muito fã do doce. E aí, o bolo de cenoura não cresceu.
Ficou lá, baixinho. Ruim que só. Né? Meu marido muito sincero falou, amor, esse bolo não deu certo. A minha sogra muito querida, não, imagina, ele não cresceu Tá de fato, mas ele tá gostoso, tá de bom. sabor ele tá muito bom, só não cresceu. Meu marido falou, então, qual é a lógica de um bolo baixinho? O sentimento de inferioridade é olhar para aquele bolo e falar assim, realmente não ficou legal. Não gostei do resultado, não ficou legal, eu preciso saber Rever o que essa eu faço. receita. Né? Eu preciso Onde eu entender o que errei. foi que aconteceu. E aí, o que eu faço? Eu vou lá, eu descubro, eu refaço. Eu descobri o que naquele dia? Que o meu fermento estava vencido. Como que um bolo cresce com fermento vencido? Nem mágica, né? Não faz um negócio desse. Então, eu fui com a sensação de que, puxa, não estava legal mesmo, não ficou bom. Essa análise crítica, esse sentimento que ele te dá a sensação de que não está bem, mas e agora? Ele te empurra para o e agora, sabe? Ele vai te empurrar para frente. É o sentimento que todo cristão tem que ter. Nós temos que ter esse sentimento constantemente na nossa vida, de olhar e falar assim, não estou bem nesse aspecto, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo. Como mãe, eu preciso melhorar nisso, melhorar naquilo. Mas e agora? O que eu vou fazer para melhorar? Se hoje eu perdi a isso? paciência, né, com a minha filha, se eu gritei, como é que eu vou fazer para melhorar isso? Eu procuro ajuda, eu estudo mais, eu converso com ela. E agora? Esse é o sentimento que todos nós temos que ter. Agora, qual é a diferença para complexo? Vamos lá. O que é complexo de inferioridade? Vamos ver aí na tela se a gente tem. O complexo de inferioridade, ele é o sentimento de inferioridade que se instalou e se transformou em algo nocivo e paralisante. É quando eu não questiono mais o que eu fiz de errado e como melhorar. Eu começo a questionar o meu potencial como ser humano. Eu me critico, me culpo incessantemente. Até acabo me conformando que não tem solução mesmo, é melhor desistir. Entendeu a diferença? Agora eu entendi. Você Ficou entende perfeito, a ficou bem claro. clareza, né? Quando eu tenho complexo de inferioridade, eu tenho esse sentimento que chegou, que se instalou, mas vamos dar o exemplo do bolo. Eu olhei pro bolo e falei, eu sou uma péssima cozinheira. Eu fui receber visita, como é que eu estraguei o jantar? Que porcaria, eu nunca mais vou tentar fazer. Eu não devia me meter com isso. Por que eu fui fazer? Porque eu. Vocês olhem que o sentimento, ele te põe pra fora. E agora? Não deu Toda certo. vez que eu E faço agora? bolo, nunca presta mesmo. Não vou Sempre, fazer nunca. mais. Não quero nem saber. Isso Um não é pra monte de mim. generalização, né? Isso não é pra mim. Eu, em vez de questionar a minha receita, o meu momento, eu me questiono como pessoa, como ser humano. Até chegar ao ponto de desistir, de falar, eu não presto mesmo, eu não sou boa pra isso, chega, sei lá, eu não quero. Se eu fizer o bolo de cenoura uma vez, eu corro o risco dele sair bom. Corro o risco, né, de levar sorte de principiante, mas se eu fizer ele 100 vezes, o 100º bolo, se eu for buscar na receita na internet, falar com uma amiga, fizer, a probabilidade da 100ª receita ser maravilhosa em comparação à primeira é muito grande. Só que o complexo é aquele que te trava. Fala assim, não vou mais fazer. Eu não vou. Se vocês quiserem comer bolo, galera, vocês comprem, vocês se virem, eu não faço mais, não é pra mim. Então você viu como é que meu marido me tratou? Ele falou na minha cara que o bolo tava ruim. Ué, mas tava, né? Vou fazer o quê, gente? E aí tem um exemplo, sabe aquelas competições culinárias, estilo Masterchef, assim? Aquelas competições são um bom exemplo disso. Se você parar para prestar atenção, você vai ver que os jurados ali, eles são bem duros, né? Nas avaliações deles. E você percebe nitidamente a diferença. Quando eles julgam alguém com certa dureza, tem gente que olha e fala assim, quem ele pensa que é para falar assim da minha comida? Ela estava boa, ele que não tem paladar, ele que não... E se revolta, e se chateia, e chora, e se magoa, e se frustra, e bate o pezinho, e para a próxima ele enfraquece e acaba sendo eliminado. E tem gente que recebe aquela instrução, grava tudo que foi dito ali e fala assim, como que eu vou melhorar? Eles voltam para casa, eles abrem livro, eles estudam, eles veem vídeo, eles testam, eles retestam, eles botam a família inteira como cobaia, vocês vão comer, vão provar, e faz até que saia perfeito. E aí eles voltam, e normalmente voltam bem mais fortes, e acabam vencendo esse tipo de pressão e de programa. Qual é a diferença? O sentimento é você olhar e falar assim, ele tinha razão. Realmente aquele negócio não foi uma boa combinação, não foi uma boa mistura. Né? Vamos melhorar. E o outro com complexo já olha para o outro e fala assim, quem ele pensa que é para me julgar? Como assim que ele pensa que é o jurado? Né? Você tá ali para isso. Mas a gente já ouviu isso, né? Quem ele pensa que é?
para me tratar desse jeito? Você aceitou ir no programa, meu amigo, é sinal que você sabia o que ia acontecer ali. Só que as pessoas se ressentem, se magoam. Tem uma frase maravilhosa de uma amiga minha, Tati Sincera, que ela diz assim: quem se conhece não se ofende. Então, essa frase é incrível, porque Explica tudo, né? se você entende que de fato não é você o mau cozinheiro, mas a receita que você fez que não foi boa, você não se ofende com aquela crítica. Você vai sugar daquela crítica o máximo que você puder. Só que você tem que estar ali entendendo o que é o complexo e o que é o sentimento. E eu tô achando graça aqui, porque eu tô lembrando 1000 histórias. 1000 coisas que eu já passei e que eu já reagi das duas formas. E como a gente... Agora tá muito claro para mim me identificar nesses dois momentos. Tá muito claro. Vocês estão conseguindo se identificar? Já perceberam vocês com complexo de inferioridade e com sentimento de inferioridade? Isso tá muito legal aqui na minha cabeça. Eu acho que, assim, eu quero trazer para vocês essa clareza que trouxe para mim quando eu comecei a estudar isso. Então, olhar que as pessoas que são movidas por esse complexo de inferioridade, elas estão sempre buscando a aprovação dos outros. Porque como eu me questiono o tempo todo, eu não me aceito, eu não busco me aperfeiçoar, entendeu? Aquela pessoa ali que fez o prato e reagiu com um complexo de inferioridade, ela queria ser aceita do jeito que ela era. Qual é o problema, Fela? O problema é que às vezes eu não sou boa, de fato. Às vezes você fala assim, se aceite do jeito que você é. Você fala, eu acho que eu não sirvo pra nada. Às vezes, de fato, você não serve pra nada mesmo. Mas e daí? Você vai fazer o quê com isso? Vai ficar sentada chorando ou você vai correr atrás de ser útil e servir pra alguma coisa? De fato, né? Ai, minha comida não foi boa, então eu não sou boa cozinheira. Então, você quer ser bom cozinheiro? Então você vai fazer o quê? Você vai estudar, você vai correr, você vai buscar, né? Ele te leva a ser melhor. E quando a gente está só no complexo, a gente fica só lamentando e achando desculpa, né? Porque eu não acho que eu não sou boa para nada, eu acho que eu não sirvo para nada, eu acho que isso. Então você quer saber se é boa ou não? Vai atrás, se esforça, luta, aprende, né? Seja forte, busque, cuide do seu corpo, da sua mente, da sua vida espiritual, porque eu li esses dias atrás que uma alma forte não habita num corpo fraco. Então, assim, se você quer estar bem internamente, cuide do seu corpo, da máquina externa também. Mas, aqui vai o segundo ponto-chave. Se esse ponto-chave já esclareceu, esse outro também vai esclarecer bastante. A Raquel já conhece esse, mas vocês talvez já me ouviram falar, mas isso para mim, aqui é o ponto-chave. A diferença entre agradar e agregar. Então, a gente está falando tudo isso que o complexo de inferioridade, ele te puxa para agradar todo mundo. Eu quero agradar, eu quero agradar, eu quero agradar, eu quero agradar. A gente entende que nem Cristo agradou todo mundo. Ou você vive, ou você agrada a todo mundo. As duas coisas não dá para fazer. Não andam juntos. Você não andam juntos. Você não vai ter uma vida tranquila se você tentar agradar todo mundo. Agora, eu devo desistir de todo mundo e olhar só para mim, né? Não quero saber da opinião de ninguém, os outros que se explodam, eu vou viver a minha própria vida. É isso? Se você viver uma vida hedonista, só pensando nos seus próprios prazeres, você também não vai se sentir bem. Porque Deus nos criou para sermos úteis. A nossa autoestima vem da nossa utilidade. Então, nós estamos aqui para agregar na vida das pessoas. Ai, Fela, mas eu não tenho nada para agregar na vida de ninguém. Pois então, é hora de correr atrás. É hora de descobrir. É hora de descobrir. Só que eu fico tão focada, passei tantos anos, fazendo aquele curso porque minha mãe queria, fazendo aquela pós-graduação porque meu marido quis, trabalhando em tal lugar porque fulano achou que era melhor, tendo tantos filhos, casando, descasando porque o outro disse que tinha, porque o outro disse... que você acaba não agregando na vida de ninguém. Você está sempre mal-humorada, chateada, olhando para si. A diferença entre agregar é você construir alguma coisa em prol de auxiliar na vida de alguém. Então, você se sentir bem, se sentir útil, sem cobrar nada em troca. Então, a verdadeira autoestima é aquela que não se foca nos aplausos. Os aplausos são legais, mas ok, eu não dependo deles. Mas também não me destruo com as críticas. Por quê? Porque eu entendo que se eu estou no meu caminho, se eu estou tentando, eu vou errar em alguns momentos, vou acertar, vou errar, mas eu vou estar sempre lutando. Então, aquelas críticas não destroem meu potencial, elas só me fazem crescer. E aí eu tenho que saber
Ai, eu não me importo com a opinião de ninguém. Mentira. Todos nós temos um dispositivo na nossa mente que a gente se importa com a opinião dos outros. E a gente foi feito para isso. Então, eu falei, peraí, agora eu tô confusa. É para se importar ou não é para se importar? Quem se conhece não se ofende. Então, o que acontece? Você ouve a opinião dos outros e filtra. O que daquilo que você ouviu pode te acrescentar em algo. E o que daquilo que você ouviu diz respeito a outra pessoa e não a você. Às vezes tem pessoas que vêm com aquela crítica passivo-agressiva, sabe? Aquela coisa assim, ai, olha, desculpa, mas eu tinha que dizer que tal coisa, nananana. Mas é porque eu gosto muito de você, tá? E aí coloca aqueles emojis assim. Construtiva, tá bom? Assim, é porque eu gosto muito de você e aí bota aquelas carinhas. Ai, desculpa, tá? Começou com desculpa. Você sabe que veio uma coisa passiva-agressiva. É um conselho misturado com uma paulada que te bota pra baixo, que você, no fim das contas, você não sabe se você agradece, se você manda a pessoa catar coquinho, se você se chateia, você não sabe, se você não entende se aquilo foi um elogio, se aquilo foi uma crítica, você fica assim, tá. Eu já ouvi assim, nossa, você é tão bonita, mas se você emagrecesse, você ia ficar bem mais bonita. Aí você olha pra pessoa e fala assim, tá. Mas você não sabe se aquilo foi um elogio, se foi uma crítica, se foi uma sugestão, se foi o fato de, amiga, eu tenho espelho em casa, eu sei disso, muito obrigada. Você não sabe o que está acontecendo ali, então você não sabe nem como se posicionar. Quando você está com a sua autoestima no lugar, você pensa assim, meu Deus, eu tenho que agradar. Então, assim, ela me achou gorda, eu tenho que fazer alguma coisa quanto a isso. Peraí, no que isso está de fato afetando? Está afetando o meu trabalho? Está afetando a forma de eu me relacionar? Está afetando o meu desempenho? Está afetando a minha produtividade, a minha saúde? Então, eu tenho que ver isso. Agora, não está afetando só a opinião de como ela me vê? Amiga, obrigada. Né? Agradecemos, mas vamos lá. Então, quando eu estou apenas preocupada em agradar as pessoas, fazendo tudo o que elas querem, suprindo as demandas de todos, eu estou sendo egoísta. Se a Bíblia e os testemunhos falam tanto de egoísmo, aqui está o verdadeiro egoísmo. Toda vez que eu tento agradar todo mundo, eu estou sendo extremamente egoísta. Porque eu não estou pensando em como eu vou ajudar o fulano ou o ciclano, eu estou pensando em como o fulano e o ciclano vão me avaliar. Então, eu estou pensando em mim. Eu vou fazer coisas que talvez não ajudem aquelas pessoas, mas ajudem eles a me enxergar melhor. Né? A gente volta para aquele exemplo do trabalho da escola. Aquele que fazia o trabalho e botava o nome de todo mundo. Eu estou impedindo ele de aprender a matéria, eu estou impedindo ele de crescer. Né? Você está impedindo a pessoa de aprender. No fim das contas, você foi a única que aprendeu do grupo. Né? É egoísmo. Por quê? Porque você não está preocupado se o outro vai ou não aprender, vai ou não se desenvolver. Você está preocupado como o outro vai te ver e te avaliar. Então, se a Bíblia condena o amor próprio e o egoísmo, essa falta desse amor próprio, ou esse amor próprio exagerado, porque o egoísmo é esse amor próprio exagerado. Eu me amo tanto que eu estou muito mais preocupada com a imagem que você tem de mim do que em te ajudar a ser melhor. Olha que doido. Então, tudo que a gente passou a vida inteira achando que a gente fez pelo bem do próximo, não desagradar ninguém, não magoar ninguém, não frustrar ninguém, você fez por egoísmo. Doeu pra mim, dói toda vez, eu falo isso pra vocês, como eu repito pra mim no espelho. Tá? Dói mesmo, mas a gente precisa entender claramente. Se a gente quer evoluir, se a gente quer crescer, e aqui não é um programa de entretenimento, aqui é um programa de evolução pessoal. A gente está aqui é porque eu amo tanto vocês que eu quero que vocês cresçam, que eu quero que vocês melhorem, que eu quero que vocês evoluam, que vocês tenham uma vida feliz, próspera, leve, radiante, que sejam mulheres que cumpram o que Deus deseja na vida de vocês. E é por isso que eu preciso falar a verdade. Porque senão eu podia estar aqui falando desse amor, dessa aceitação. Aceite-se do jeito que você é, tá tudo bem assim, maravilha, maravilhosa. Não é bem assim. A gente precisa entender o que é o quê. Se essa sua aceitação, fazer tudo por todo mundo, se esse amor próprio não é de fato egoísmo. E se a gente está aqui para servir, quanto mais eu olho só para mim, mais frustrada, mais vazia, mais chateada e mais cansada eu vou ficar. E antes de você prosseguir, deixa eu só contar uma história. Conta. Gente, quando eu estudava... histórias, gente. A Faíla disse que a gente faz o trabalho dos outros, sabe, na escola. Eu fazia o trabalho dos meus colegas todo dia. Eles adoravam fazer trabalho comigo, porque eu fazia tudo para eles. Eles não faziam nada. Eu fazia tudo. Sabe o que eu fazia, gente?
a professora descobriu, né, que tinha isso, né, que eu fazia isso. Mas aí, né, eu falava assim, não tem problema não, eu imito tua letra. Você acredita que eu imitava a letra? Esse é nível hard. Gente, eu acho que é por isso que eu tenho dom pra esse negócio de letra. Bom, pelo menos serviu pra alguma coisa, então, né? No fim das contas. De tanto que eu imitei a letra. Gente, eu imitava a letra. Ou seja, pra você ver assim, tem um estudo da letra, né? A grafologia lá que o pessoal estuda. Você tanto se moldava aos outros que você, inclusive, copiava a personalidade do outro na letra. Certinho, certinho. Não tinha como não dizer que não era letra. Sério. Eu fazia isso, né? Vocês faziam isso? Não, né, gente? Acho que nesse nível, assim... Raquel, a gente agradece o seu depoimento corajoso. E eu agradeço muito mais a Deus por você ter melhorado e ter evoluído. Não, tô liberta. Agora imitar a letra só para poder fazer... Agora eu só faço lettering, gente. Só para fazer painel. Só. Bom, pra gente terminar, vamos colocar alguns passos pra gente fortalecer a nossa autoestima. Eu separei aqui 7 passos simples. A gente vai continuar falando Mas vem disso. as dicas, né? Passos simples aqui. O que eles têm que fazer agora? Pegar o caderninho. Vamos lá, pega o caderninho, Caneta. anota aí, passos para fortalecer a autoestima. São 6 passos simples. A gente vai continuar falando de autoestima durante muito tempo. Mas eu queria que vocês, toda vez que a gente falasse, vocês já tivessem claros esses conceitos que a gente falou hoje. Então, complexo de inferioridade, sentimento de inferioridade, agradar e não agregar, né? Ou seja, agregar e não agradar, né? O que é certo e o que é errado. Eu quero que vocês tenham isso bem claro para que a gente continue conversando e vocês já entendam quando a gente puxar esses temas. Combinado? Comentem aí se fez diferença para vocês, se deu algum estalo. A gente vai estar de olho aqui. Bom, vamos lá. O primeiro passo. Inclua você em todas as áreas da sua vida. Tudo que você for fazer. Olha que coisa estranha. Como é que eu não estarei incluída nas áreas da minha vida? Às vezes a gente está tão preocupado em fazer pelo outro, com o outro, que a gente não se importa em estar ali naquela atividade. Então, eu vou lá fazer o programa para ajudar a Raquel. Mas ajudando a Raquel, eu estarei me colocando à disposição, estarei aprendendo. O que eu posso aprender? Como é que eu posso estar presente de corpo e alma? O que eu estou agregando? Como é que eu posso estudar mais para agregar? Então, assim, coloque-se nas atividades que você faz. Como mãe, não desempenhe o papel por desempenhar. Se inclua ali. Poxa, como é que eu posso ser ainda melhor? Como é que eu posso evoluir nesse papel? No papel do mais simples ao mais complexo que você tem na sua vida, tá? Alimentação, né? Como é que eu vou me alimentar de forma a ser mais saudável? Não vou comer por comer. O que eu estou comendo? Para quê? Como é que isso aqui está melhorando? Como é que isso aqui está agregando na minha vida? 2, dê uma nova chance a si mesma. Então, a gente viu ali, como aquele exemplo dos filhos, né? Se a minha filha errar, me tirar do sério, fizer alguma coisa errada, se meus filhos... Eu não vou falar assim, você errou, eu não quero mais falar com você nunca mais. Chega, desiste, esquece, eu não quero mais saber de você. É isso que eu vou fazer? Óbvio que não. Eu vou dar uma nova chance, uma nova chance, uma nova chance. Por quê? Porque eu sei que está aprendendo, eu sei que está melhorando. Nosso comportamento é a mesma coisa. Os hábitos, os comportamentos. Eu estou crescendo, eu estou melhorando, eu estou aprendendo. É normal que eu vá errar no meio do caminho. Então, Rafael, eu me propus a beber 2 litros de água todos os dias. Mas eu não consigo. Por que eu não consigo? No 3º dia eu não bebi os 2 litros, então agora eu vou desistir. Aí você pensa assim... Não, você está aprendendo, você está adquirindo um novo hábito. Né? Aceite-se. Fela, você falou de aceitar, não aceitar. Como é que é esse aceite-se? Esse aceitar-se é você olhar para si mesmo e falar assim, não ser conivente com o que você faz de errado. Mas aceitar-se no sentido de você olhar para si e falar assim, estou com você. Estou com você e a gente vai crescer. Eu sei que esse comportamento precisam melhorar, mas estamos juntos até o final e vamos junto. Comprometa-se com as mudanças. A gente só se compromete com o que é importante. Então, se coloque no lugar de ser importante para você. Você faz os compromissos com todo mundo, mas quando você se compromete com você, você falha, você esquece. Entenda que melhorar é importante, tanto para você quanto para as pessoas ao seu redor. Haja. Pensamento sem ação gera aflição. Se mexa, faça alguma coisa, comece, dê um primeiro passo. Não se vitimize. Reconecte com o seu propósito, entenda qual é o seu propósito, de fato, o que você quer. E 7, assuma as responsabilidades e não a culpa. Então, pare de se vitimizar, de ficar nesse complexo de inferioridade, tente mudar, falar, e agora? Ok, até aqui não foi legal, Faíla, eu me vi em tudo aí, e agora? Então,
Vamos seguir esses passinhos, um passinho de cada vez, com muita calma, com muito amor, com muita tranquilidade. A gente vai continuar falando disso nos próximos programas. E eu só queria deixar, como reflexão final, um texto que eu ouvi e que me ajudou muito nessa caminhada. Quantas vezes eu pensei em desistir, eu pensei que isso aqui seria um sonho impossível, eu pensei que falar lá no Instagram seria muito complicado, que ajudar pessoas, que tomar as pancadas, que me expor, que tomar as críticas. Eu pensei muitas vezes em desistir. Quando eu ouvi esse texto, ele encaixou muito para mim. E eu quero compartilhar ele com vocês, porque eu quero que ele encaixe para você também. É o texto de Roberta Ferrec. Diz o seguinte: vai lá, abre todas as portas da casa e deixa que o vento se encarregue de levar a palavra onde ela precisa chegar. A palavra nunca foi tua mesmo. Não te atrevas a trancafiá-la. Não há desperdício maior do que o teu silêncio, que insiste em poupar o mundo do teu olhar. Liberta o teu olhar, solta o teu canto. Finge que consegues até que consigas. Até que venças a tua pior inimiga, que és tu mesma. Uau! Uau! Quanto conhecimento, quanta coisa eu aprendi. Gente, que programa incrível. E eu sei que foi muito bom para você. E talvez você esteja lembrando de uma amiga sua que precisa ouvir isso aí, tá? Compartilha com ela. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Eu e a Faíla, a gente tem um combinado. Todo esse conteúdo de todos os programas, a gente sabe o que vai falar, o conteúdo e tal, mas todo esse aprendizado, quando a gente compartilha aqui, eu realmente estou aprendendo junto com vocês, né, Faíla? Ela às vezes até me passa o conteúdo, mas eu faço questão de não estudar exatamente para eu ter essa mesma surpresa, para eu pensar assim como vocês. Uau! Né? Relembrar esse processo para mim está sendo tão bom quanto está sendo para vocês. Uma terapia, né, gente? De graça. Aí, né? Terapia de graça aqui, Terapia gente. de graça. Gente, está sendo muito bom, muito bom. Muito obrigada pela companhia. Que noite gostosa. Que delícia, Faíla. Que Deus abençoe conteúdo. cada uma de vocês. A gente está vendo aqui todas as perguntinhas de vocês, as que vierem também no formulário. E no próximo programa a gente já começa respondendo as perguntas, porque eu sei que o tema é longo, nosso tempo já extrapolou e a gente vai começar fresquinho no próximo programa respondendo todas essas dúvidas que apareceram por aqui. Então aproveita enquanto tá fresquinho na sua cabecinha aí e já termina de anotar suas perguntas aí no formulário. Tem uma pergunta, manda. Tenho duas, tenho três, tenho quatro. Manda todas, iremos responder no próximo programa. Olha, foi muito bom estar com vocês. Super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. A gente se vê na próxima semana. Até lá.